as amostras das suas vestes não foram guardadas, não foram feitas fotografias ao local e Ah, fantástico! Supergirl! Gente, que palestra incrível, né, que a gente teve agora. Bom, agora eu vou dar espaço para uma outra convidada fantástica, como todas elas são, né? Essa também é fantástica. E ela vai abordar um tema super, super importante para todas nós, até para nossas amigas, se precisarem de qualquer informação. Ela vai botar um tema super interessante. É a Cíntia Gurgel. Ela é doutora Cíntia Gurgel. Ela é jurista, mentora do projeto Unidos contra a Violência Doméstica no Gênero. Olha que fantástico. Boa noite, doutora Cíntia. O seu microfone está desligado. Vamos ver se a gente consegue ouvir ela bem. Todo mundo ouvindo a Cíntia? Não, ainda não? Ainda não está ouvindo a Cíntia? Cíntia, a gente não está conseguindo ouvir você. E o seu microfone realmente já está ligado, mas eu acho que está com algum problema no seu aparelho. Alguém está conseguindo ouvir? Não? Também não estamos conseguindo ouvir você, Cíntia. Vamos ver se você desconectar, de repente, a gente consegue ouvir. Mais um segundinho? Mais um segundinho? Gente, então a gente pode. Você quer mais um minuto, Cíntia? Um minutinho, a gente joga a música de novo. O que vocês acham? Mais um minutinho de música para esperar a gente resolver esse probleminha técnico dela? Então, vamos soltar mais um minutinho de música. Ah, essa é muito boa também, né? Essa é muito boa também. Aproveita esse tempo, gente. Liga para as amigas, chama ela para participar, que tem tempo ainda de entrar na nossa conferência. E no finish they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Cíntia, se você acha que você já conseguiu resolver, só falar. o meu som já está, mas acho que não. Eu acho já? que já deu, Consegues já deu. ouvir-me? Agora deu. Perfeito. Agora deu. Viu? Mas está muito baixo. A música resolve tudo, né, gente? Música resolve tudo. Cíntia, vamos ver se a gente consegue ouvir. Agora eu ouço-lhe muito distante. Consegues ouvir-me? Todo mundo ouvindo a Cíntia agora? Ok, todo mundo Perfeito. agora está ouvindo. Mas eu Doutora ouço muito baixo. Cíntia, doutora Cíntia. Bora, o tempo está a contar. Peço desculpa, já vou correr. Não, calma, a gente tem tempo, a gente tem tempo. Pode ficar com Pronto. calma. Pois é, eu vou passar aqui, ok, a minha apresentação. Boa noite mais uma vez. Conforme já me foi apresentada, eu sou Cíntia Gurgel, jurista e mentora do projeto Unidos contra a Violência Doméstica no Gênero. Hoje eu vou estar aqui a abordar o tema, o combate à violência doméstica no contexto atual. Vamos estar a falar de forma simplificada, não é, daquilo que é a violência doméstica, este tema tão pertinente, tão atual, e um tema que diz respeito a todas nós, tal como já disse, e muito bem dito à Bárbara. Eu vou fazer aqui a minha apresentação, tenho pequenos sliders apresentados também. Eh, Prontos. Conseguem ver? Eu estou Tem conseguindo uma pequena ver. introdução? Todo mundo consegue Sim, ver? ótimo. Sim, né? Agora sim. Tem uma pequena introdução, não é, que fala sobre o Covid-19 ou o coronavírus, não é, e como este surto desta pandemia acabou por afetar ou trazer à tona aquilo que é a questão da violência doméstica, porque milhares de mulheres, em função do confinamento,
que estiveram submetidas foram vítimas de violência doméstica, né? Mulheres e meninas, que são na maior realidade, não é o maior número de vítimas. Não que não haja homens ou idosos que sejam vítimas, mas hoje especificamente, e porque estamos a falar da eliminação contra a mulher, este é um fórum criado exclusivamente para falar deste aspecto, eu trouxe, de facto, a minha abordagem mais virada para esta área e para o género. Então, dizer que desde o surto da doença de coronavírus 19, novos dados e relatórios de profissionais na linha de frente mostram que foram intensificados todos os tipos de violência contra mulheres e meninas nos países afetados pela pandemia. Antes da pandemia, estimava-se que uma em cada três mulheres sofreria violência em algum momento da sua vida. Globalmente, 18% das mulheres e meninas com idades entre 15 e 49 anos de idade que têm ou já tiveram parceiro sofreram violência física e ou sexual perpetrada por um parceiro atual ou anterior nos 12 meses anteriores. Além disso, com a pandemia da Covid-19, há relatos do aumento da violência contra as mulheres em todo o mundo, sendo que nos países onde existe um sistema de relatório, estes relataram um aumento de até 25%. Estamos a falar daqueles países que fazem um relatório anual e que submetem ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, aqueles países que efetivamente há um maior controle e que ratificaram o acordo ou a convenção sobre todas as formas de eliminação contra as mulheres. Para cada 3 meses, perdão, de continuação de confinamento, são estimados 15 milhões de casos adicionais de violência de género. Um estudo conduzido em 6 países do Sahel mostrou que a violência doméstica, seja ela física ou verbal, aumentou 40,6% antes da crise da Covid-19 para 52,2% durante a pandemia. Ou seja, houve um aumento de 12% para o Chad, Senegal e Mali, e registaram-se aumentos de 30, 14 e 40, 30, perdão, 14 e 10, assim sucessivamente, ou respectivamente. De forma geral, e assim como foi a apresentação da Marina, eu trago também um quadro que vem espelhar as tipificações da violência contra a mulher. Dizer que a violência contra a mulher ela é perpetrada de forma verbal, moral, sexual, patrimonial, obstétrica, psicológica e física. Exemplos práticos ou concretos de quando eu estou submetida a um crime de violência verbal, ou quando eu sou alvo de um crime de violência verbal. É quando, por exemplo, eu tenho um parceiro e ele agride-me com palavras. Exemplo, xinga-me, utiliza palavras de baixo calão, grita, tende a ridicularizar-me, fazer piadas, ofender-me em público ou a sós, humilhar, entre outras coisas. A violência, antes mesmo de ser ou partir para a física, ela começa sempre com a verbal, todos os dias, de forma paulatina, o agressor vai criando cenários de violência verbal contra a vítima. A moral, ofende a moral de uma mulher, não há exemplos de difama, injúria, calúnia, ofende, chantageia. É muito comum que o agressor ou agente do crime calunie a vítima. É alguém que faz parte do seu ciclo e ele tende a falar mal dela para as outras pessoas. Um pouco que acontece com o que teve a dizer no mundo corporativo, a Marina, acontece no seio também familiar. Ele cria conflitos entre membros da mesma família, ele cria muitas das vezes conflitos entre a vítima e os seus familiares e a sua rede de apoio, aquelas pessoas que acreditam em si, na idoneidade dela, chantageia, dizendo que eu sei certas coisas tuas, por exemplo, e eu vou contar às tuas amigas, eu sei que tu andas a comentar, eu vou dizer a estas pessoas. E se tratar de um casal, muitas das vezes revela os segredos dela para a própria família dele, criando uma ruptura no relacionamento dela com estes. Sexual também ocorre em casais, é muito comum e falamos aqui da sexual por quê? Porque se não houver consentimento é uma agressão. Abuso, agride, assedia uma mulher sexualmente, promove o ato sexual, toca sem o consentimento, mostra os órgãos genitais, ou seja, força a vítima a atos que ela não permite. A patrimonial, que também é muito comum.
visa esconder, quebrar, ocultar bens ou patrimônio próprio do casal, da vítima. A vítima muitas das vezes não sabe que empreendimentos tem ou quanto é que oferece mensalmente o seu parceiro. Muitas das vezes ele investe em uma coisa que não chega a dizer para a vítima. Entretanto, isto é considerado violência patrimonial. Se eu tiver ou for vítima de violência patrimonial, eu posso denunciar. Se o bem comum do casal for usado de forma indevida, não lhe for dado um uso correto e sem o consentimento da vítima ou com o consentimento da vítima, deverá ser também apresentada uma queixa para que a vítima possa, então, reaver ou ser-lhe restituído aquele bem. Muitas mulheres vivem em situação de carência financeira, mesmo estando em um relacionamento, mesmo às vezes o parceiro sendo de condição financeira bem resolvida. A obstétrica, que muito se fala, e particularmente cá em Angola, que tem a ver com os maus tratos que a mulher muitas das vezes sofre, negar, por exemplo, ou deixar de oferecer alívio para a dor quando uma mulher vai, por exemplo, dar à luz, quando consulta um especialista desta área, o toque também, muitas das vezes, sem a permissão ou abusivo, excessivo, constituem, de facto, a violência obstétrica. E a psicológica, que é também muito semelhante à verbal e é muito comum nos dias de hoje, tanto no meio corporativo como no meio familiar, que visa agredir a autoestima da vítima, rebaixar a vítima, torná-la insignificante ou fazer com que ela se sinta menosprezada. Muitas das vezes visa criticar, critica toda e qualquer atitude da vítima e, por consequência, há um bloqueio no seu raciocínio lógico, no seu desenvolvimento psicológico. Por isso é que, quando falamos de violência doméstica, estamos a falar que é toda agressão, é todo ato de ação ou omissão, ou toda agressão que cause dano temporário ou não e que deixe lesões à vítima e compromete o seu pleno desenvolvimento psíquico. A física, por fim, trago também o exemplo da física, quer dizer que quando exista maltrato físico, que empenhe dor, com marcas visíveis ou não, estamos a falar de chutes, com agressões, com meios domésticos, armas brancas, no caso em concreto, muitas das vezes a vítima é violentada com armas brancas, porque acontece no seio familiar, muitas das vezes o chute, o empurrão, o aperto excessivo, o puxar de cabelos, tudo isso constitui a violência física. Aliás, estamos a falar de coisas de forma muito simplificada, mas existem também quadros bastante agressivos de que a vítima no dia seguinte nem consegue se colocar de pé para ir trabalhar, muitas das vezes tem que inventar desculpas, aparece sempre com hematomas, então podemos e devemos prestar atenção a toda e qualquer pessoa, assim como disse a Bárbara, e muito bem, as nossas amigas, aquelas que estão ao nosso redor, que muitas das vezes não conseguem expressar o que sentem, mas vivem e são vítimas de violência doméstica. Vamos prestar atenção aos sinais, porque trata-se de um crime e qualquer pessoa pode denunciar. Para a nossa realidade, o nosso ordenamento jurídico angolano é um crime público, portanto, se eu tiver conhecimento que alguém seja vítima de violência doméstica, desde que eu tenha dados que consiga comprovar, eu devo denunciar para salvar uma vida. E mais abaixo vamos ver por que denunciar o crime de violência doméstica e o que fazer quando eu sou vítima de violência doméstica. E assim passo ao slide seguinte, que diz o que fazer em casos de violência. Em primeiro lugar, vale ressaltar que não apenas a vítima, mas qualquer pessoa pode e deve denunciar casos de violência através dos diversos canais disponíveis. Recomenda-se, após o ocorrido, a realização de um boletim de ocorrência junto a um serviço de investigação criminal. Eu ali escrevi delegacia de polícia, porque estava a fazer um trabalho que tem que ver com a realidade brasileira, que existe a delegacia de mulher, não é? Existe a expressão delegacia, para nós é o serviço de investigação criminal. Depois, ao ser realizado um registro de ocorrência no Serviço de Investigação Criminal, nomeadamente no Departamento de Violência Doméstica, que é o que nós temos cá em Angola, nós temos dentro do Serviço de Investigação Criminal um departamento específico que trata de toda a tramitação processual de processos de violência doméstica, o pedido de medida de proteção ao representante do Ministério Público junto do CIPO, que é este órgão que acabei por citar inicialmente. Vítimas de violência física e sexual
sexual devem, além de registrar a ocorrência, realizar exames periciais e receber atendimento psicossocial e médico, e ainda preservar as roupas que usaram durante a agressão sexual sem lavá-las, a fim de ajudar na identificação do agressor. Isso é via de regra, vale para Angola, vale para o Brasil, vale para Portugal. A vítima deve constituir meios de prova e, se os tiver, deve os guardar para, então, em caso de ocorrência, quer junto da delegacia, quer junto do Serviço de Investigação Criminal, poder depois, na fase da instrução do processo por via do Ministério Público, tramitar em julgado, ou seja, no fórum próprio, no tribunal. Acontece muito que as vítimas reclamam, e muitas pessoas são desencorajadas a não relatar casos de violência doméstica porque acham que não prosseguem, ou seja, não têm um fim desejado. Por quê? Porque muitas das vezes a instrução inicial não foi bem feita. Não se colheram provas e amostras de que ela foi vítima, não se colheram, de facto, as amostras das suas vestes, não foram guardadas, não foram feitas fotografias ao local e por si só, após 72 horas, sabemos que o hematoma pode desaparecer. E se eu for vítima agora, dentro das 24 horas, é bem visível o nível de cicatriz que esta vítima apresenta. Após este tempo, claro que também vamos deixar de ter sinais. E é muito provável que no exame de perícia não venha a ser detectado nada. Daí, claro que, em função disso, muitas das vezes são julgados de forma contrária àquilo que são as expectativas que a própria vítima coloca. A importância da denúncia, e este tem sido o grande calcanhar daqueles, as vítimas não gostam de denunciar. As vítimas tendem a não querer denunciar. Toda vítima deve ser encorajada a denunciar. A denúncia faz com que, primeiro, você se livre do agressor, segundo, você consegue ter a sensação de liberdade e continuar a sua vida, e vai ajudar com que outras pessoas não sejam vítimas de violência doméstica, porque tem um potencial agressor, agride a si, amanhã pode agredir uma terceira pessoa. É alguém que precisa efetivamente também de acompanhamento psicológico. A denúncia é o primeiro passo para romper com o ciclo da violência e pode ser feita por qualquer pessoa que presencia ou sofre agressões. Mais de 700 milhões, esse é o número de mulheres que sofrem de violência em todo o mundo. Um número bastante alarmante, 700 milhões. Segundo a Organização Mundial da Saúde. Organização Mundial da Saúde. Este é um assunto do qual a Organização Mundial da Saúde tem considerado como flagelo social, uma segunda pandemia. Convive conosco diariamente. É triste, porque em pleno século XXI ainda temos mulheres que vivem numa situação de violência, são vítimas de violência. Não importa o status social, não importa a condição, a religião, a raça, mas temos muitas mulheres que sofrem calada. Ontem mesmo eu recebi um telefonema de uma mulher desesperada que estava a ser vítima de violência doméstica. E é alguém que tenho acompanhado durante algum tempo e o meu conselho tem sido sempre denuncia. Já há ocorrências a nível do SIC, do Serviço de Investigação Criminal, já foi uma vítima primária, já está agora no quadro de vítima secundária, porque o que é que acontece? Uma vez acontecida a agressão, há grande probabilidade do agressor voltar a fazer estes atos. Por isso é que é importante denunciar. Nós denunciamos para quê? Para romper o ciclo da violência doméstica, porque se eu rompo o ciclo, eu denuncio, eu estou a dizer que eu não aceito, eu não permito, eu não quero conviver com isso, porque só sofre a violência doméstica quem realmente permite. E quando falamos de violência doméstica, estamos a falar de dependência emocional, dependência financeira, que são coisas que, se a vítima trabalhar dentro de si, ela consegue sair disto. Dependência financeira vai resolver, vai fazer alguma coisa, e é por isso que hoje uma das medidas para se evitar o cesse do cenário da violência doméstica é exatamente isso, para que se empoderem mulheres, para que se invista na mulher, na instrução da mulher, se capacite a mulher para que ela não pense e viva refém do homem, achar que só o homem vai trazer dignidade e sustento à sua própria vida.
ela é igualmente capaz e competente para desempenhar as funções que o homem desempenha. Portanto, é uma questão de mito, e dizia há pouco tempo a Fátima, é uma questão de consciência daquilo que lhe foi passado durante a tenridade. E a probabilidade de ser alguém que ou vivenciou um cenário de violência doméstica desde a tenridade, no seio familiar, ou a mãe era, ou alguém próximo era, e então tende a repercutir este comportamento, por achar que é a coisa mais normal. E às vezes a carência emotiva e afetiva, o relacionamento que não teve saudável com o pai, a ausência do pai, vai fazer com que ela queira buscar nestes relacionamentos um tubo de escape para alimentar o vazio que existe dentro dela. E como consequência, ela tem a tendência de procurar o mesmo tipo de parceiro que procurou a mãe. Ou o mesmo tipo de parceiro que procurou alguém com quem ela conviveu e ficou presa àquela ideia. E normalmente este tipo de mulher se sente frágil e vulnerável e quer sempre alguém que tenha um caráter excessivamente arrogante, alguém que seja excessivamente predominante, de uma altivez fora do comum, para que ela se sinta então refém, protegida e que queira sempre obedecer. É possível, com terapia, tratar-se desse tipo de transtorno, é possível sair-se deste quadro de dependência emocional, portanto, nada justifica uma violência. O agressor não agride a vítima porque ele acha que está a fazer bem a vítima, ele agride a vítima porque ele é agressor e porque precisa também de tratamento, porque é alguém que também grita por socorro e não reconhece que há ali elementos que ele precisa de trazer para a sua própria vida para que se veja livre deste mal. Ele pensa que é o melhor para ela e passa a ideia disto. E hoje, por hoje, a sociedade tende a normalizar atos de violência doméstica, fazendo com que o agressor se sinta o herói. Eu estava com ela, era o protetor dela. Como existiu agora recentemente um caso muito mediático que dizia a minha mina de ouro. Então, é esta expressão e este comportamento que o agressor tem com relação à vítima. Sente-se como se fosse o protetor dela. E muitas das vezes são relacionamentos que se desenvolvem assim. Ou há uma grande diferença de idades para que ele possa manipulá-la, para que ele possa dominá-la melhor, ou existe ali um afastamento com os seus familiares e ela está isolada e por isso mesmo, ou por este motivo, ele consegue fazer dela o que bem entender. Prosseguindo, como muitas políticas públicas são criadas com base nesses dados, é importante que cada vez mais mulheres denunciem as agressões sofridas. Além disso, a denúncia é o primeiro passo para acabar com o ciclo da violência e buscar uma rede de proteção e acolhimento. Angola não tem uma rede de proteção e acolhimento, ou seja, uma casa específica ou lares específicos de acolhimento a vítimas de violência doméstica, infelizmente. Seria bom que tivéssemos hoje aqui a Antônia Pongo, que de igual modo abraçou esta causa e tem a sua associação Ama Vida, que como projeto de carteira tem a construção de um centro de acolhimento para estas vítimas. Seria bom, seria pertinente, porque se a vítima tiver receio, ela, muitas das vezes, o que pensa é: eu vou sair daqui, para onde é que eu vou? Eu estou habituada à minha liberdade, para onde é que eu vou? Eu estive a fazer uma live o ano passado, se a memória não me falha, com a PAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima de Violência Doméstica, da onde colhi alguns contributos. Com o Brasil, fiz alguns contactos com pessoas de algumas associações que passaram alguns dados sobre a Lei Maria da Penha e como funciona esta coisa da tramitação da violência doméstica naquela realidade, com alguns países da África, Guiné-Bissau. Guiné-Bissau também não tem a mesma realidade da Angola, são as associações que acolhem, não governamentais que acolhem as vítimas. Portanto, varia um bocadinho o combate de região para região ou de realidade para a realidade, não é? Alguns países têm políticas públicas muito fortes, outros nem por isso. Nós, em África, ainda não temos políticas muito fortes com relação ao combate da violência doméstica. Dos países da África, fazendo uma pequena comparação, Angola é o país que já há mais inclusão social das mulheres e já há mais divulgação da lei da violência doméstica e por isso mesmo já é muito mais comum denunciarmos, mas entretanto, após a pandemia, registramos maior número de casos de violência doméstica. Ou seja, aquilo que era ocultado, aquilo que era mantido em segredo, nos dias de hoje já não é, já não é. E ainda bem que assim é, porque mais mulheres conseguem denunciar, a voz de mais mulheres é ouvida e desta forma consegue-se ajudar a libertar mais consciências. Porque isto é também um problema de consciência.
O próximo slide tem imagens, não é, de agressão, alguém que foi vítima de violência doméstica. E nós temos aqui as linhas de denúncia para a violência doméstica, a linha 145 e a 146. Dizer também que o órgão reitor no combate à violência doméstica para o nosso país é o MASFAMO, que é o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, que se debate de forma muito eficaz com as questões da violência doméstica. Estas linhas são gratuitas, têm acesso a toda a população, confidenciais, sigilosas, porque durante o processo ou a tramitação do processo de violência doméstica, quer a vítima, quer o denunciante não podem ser ou ter os seus dados expostos. Existe também um centro de aconselhamento onde, de forma administrativa, muitas vítimas de violência doméstica e até os seus parceiros têm recebido atendimento. Por exemplo, se eu não quiser, em primeira instância, partir para uma ação judicial ou para uma queixa ou participação criminal, eu posso, via este centro de aconselhamento, do qual eu também já fiz parte, de forma voluntária, e foi uma experiência rica para mim, comparecer ali e apresentar a sua participação. Estamos mesmo na reta final. Vou correr um bocadinho mais para depois deixar o tempo para as perguntas. A violência doméstica é um crime público, conforme dizia, que pode ser denunciado por qualquer pessoa que tenha conhecimento do crime. Este é um cartaz criado pelo MASFAMO, o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, em parceria com o Executivo, e dizer que é uma prioridade para este órgão o combate à violência doméstica. Nós agora, para novembro, em Angola, temos os 16 dias de associativismo contra a violência doméstica. Existem N atividades em prol deste aniversário, não é? Fazem-se campanhas, criam-se debates, mesas redondas em torno da violência doméstica. É um tema que já tem merecido bastante atenção. Eu, pessoalmente, tenho sido convidada a vários ciclos para abordar a temática da violência doméstica. Tenho recebido solicitações de ajuda de muitas pessoas. Já participei de forma conjunta com a Antônia em feiras de atendimento gratuito a vítimas de violência doméstica. Já dei orientações para tramitações processuais, já fiz acompanhamento a todas as vítimas de diversos escalões da nossa sociedade. E agora eu quero entrar propriamente no capítulo da lei. O que é que nos diz de forma muito resumida a nossa lei? Trago aqui um pequeno gráfico, não é, de como, em termos de percentagem, está a consciência da nossa população com relação ao crime baseado no género, à violência doméstica. Nós temos 27% que diz que é muito comum, pouco comum, não muito comum 17%, nada comum 17% e 3% que se recusou ou não sabia dizer nada acerca da violência doméstica. Nós temos uma lei, a semelhança do Brasil e de Portugal, temos a Lei 25/11, 14 de julho, que combate e prevê a proteção e assistência a vítimas de violência doméstica. No artigo 3º, nós temos o conceito de violência doméstica, tal como eu dizia há pouco tempo, é toda ação ou omissão que cause lesão, deformação física ou dano psicológico, temporário ou não, permanente, que atente contra a pessoa humana, no âmbito das relações previstas no artigo anterior. E o que é que este artigo anterior nos diz? O artigo 2 vai-nos falar das relações de proximidade, de afeto, relações naturais, relações de educação. O que era importante que eu dizia, o dever ou o princípio da confidencialidade. O princípio da confidencialidade traduz-se em respeitar a privacidade, o bom nome e a honra dos envolvidos nos atos de violência doméstica. Temos também o artigo 6º, que é importante e não menos importante, e aliás, se não o mais importante desta série de artigos, que é o princípio da responsabilidade criminal. É que quem praticar qualquer ato que configure violência doméstica previsto no artigo 3º é punido nos termos das disposições da presente lei e da legislação penal em geral. Depois temos as medidas de proteção, que estão estabelecidas no artigo 12º, que visam assegurar a proteção adequada à vítima, à sua família ou a pessoas em situação equiparada, sempre que as autoridades competentes considerem que existe uma ameaça séria de atos de vingança ou fortes indícios de que a sua privacidade seja gravemente perturbada. À semelhança do Brasil, vocês têm as medidas protetivas, não é? Caso se julgue, de facto, que a vítima esteja ali em perigo. Nós, para ser sinceros, estas medidas de proteção para nós
deviam ser muito mais intensas, porque ali está, muitas das vezes, a vítima não denuncia, sofre calada, ela é agredida no lar diariamente e ocorrem situações de que a família acaba por receber um telefonema de que determinada pessoa está desaparecida ou de que determinada pessoa foi encontrada morta. Por quê? Porque ela não se abriu com nenhum parente, ela conviveu calada com este mal e fechou-se. Nada acontece por acaso. E também é importante frisarmos que quando uma vítima, uma mulher decide, ela decide denunciar, quer dizer que ela já sofreu ou apanhou muito calada. E, portanto, por sentir que a sua vida estava em perigo, ela decidiu, denunciar, que é a atitude mais correta. Não importam os comentários da sociedade, porque muitas das vezes o que cria bloqueio, o medo, a insegurança às vítimas é exatamente isso. Os comentários ou a pressão social. A pressão social de ter que abandonar o parceiro, de ter que se assumir como uma vítima de violência doméstica, de ter que viver o estigma da sociedade, não é? E de passar pelas consequências que este mal traz. Sem contar que ela própria passará por um processo de luta interior, onde vai experimentar níveis de ansiedade, depressão, transtornos, de emoções, e outro tipo de situações. E, portanto, obrigatoriamente recomenda-se ao acompanhamento psicológico com um terapeuta. Para a nossa realidade, tão logo a vítima denuncia, a vítima é acompanhada ou é indicada a uma rede de apoio de psicólogos gratuita para fazer algumas sessões em função do seu quadro emocional. Outro aspecto importante, já falei do princípio da confidencialidade, temos também aqui a figura do flagrante delito. Sempre que haja flagrante delito, uma vítima, seja o agressor seja em flagrante delito encontrado a agredir a vítima, ele é conduzido ao serviço de investigação criminal. Com relação a isso, existe, de facto, uma rápida intervenção da polícia e o que tem evitado como consequência males maiores, como a morte destas vítimas. E existe também o cenário de que muitas das vezes a vítima denuncia e depois quer retirar a queixa. Queixa, denúncia e desistência. Existem dentro dos crimes de violência doméstica crimes que não permitem desistência. Portanto, e tratando-se de um crime de violência ou crime público, deve obrigatoriamente seguir até a fase final. Nós temos uma secção no Tribunal dos Crimes Comuns, que é a nona secção de crimes contra a violência doméstica. Temos também o dever de comparência, que diz que aquele que for legalmente notificado pela autoridade competente e não comparecer por facto que lhe seja imputável, responde pelo crime de desobediência. É notificado a primeira vez, a comparecer não comparece, a segunda não, vai sob custódia, porque considera-se que, de facto, é alguém desobediente. E há também o dever ou o direito à indemnização, em função do grau ou da gravidade da lesão que a vítima tiver sofrido, o agressor deverá indemnizar a vítima. Isto poderá ocorrer em simultâneo, dentro do processo crime ou então à par, mas o correto é que a vítima venha solicitar a indemnização em função dos danos que lhe foram causados. Agressores. Sobre os agressores, o que é que nos apraz dizer ou abordar relativamente a este ponto? Dizer que cada vez que nós descobrimos que um amigo é agressor e mantemos a relação com ele como se nada tivesse acontecido, nós estamos a reforçar a ideia de que está tudo bem agredir mulheres. Estamos a apoiar este agressor e não é o que se pretende. Não importa se seja nosso amigo, parente, colega ou não, se eu me aperceber que este é um indivíduo, um cidadão agressor, eu devo de facto chamá-lo à razão, devo de facto denunciar ou, se tanto, afastar-me dele. Se você mantém um agressor na sua empresa, na sua casa e na sua vida, ele entende que não há consequências para os atos dele. As frases mais frequentes e que deixam as vítimas serem manipuladas pelos agressores são: você me provocou, eu estava bêbado, você é irritante quando fala, nada,
na verdade foi sua culpa, porque o agressor transmite sempre a culpa ou a responsabilidade do seu ato para a vítima. Eu tinha tido um dia péssimo, eu estava fora de controle, você estava errada, você me irritou, você precisa de ajuda, eu não posso me ajudar, eu tive uma infância ruim, que muitos já usam, porque ouvem que este é o fundamento, ou é a justificativa mais fácil, mais plausível, e facilmente conseguem fazer com que a vítima esteja ali, justifique, depois da agressão ele teve uma infância ruim, aí ele sofreu, mas ele é querido, é fofo, quando nós estamos juntos, eu não sinto de facto este lado, porque o agressor tem picos de alteração de humor, tem picos de constantes de alteração do seu modus operandi. Olha, ora ele é muito carinhoso, excessivamente carinhoso, ora é o inverso. Você me deu motivos, foi o meu trânsito astral, eu sei que estou certo, eu te amo e por aí fora. Há aqui algo muito importante que falamos e devemos sempre abordar quando se fala de violência doméstica, que existe um ciclo. E este ciclo, esta roda, retrata bem as fases deste ciclo. Que a primeira fase é a escalada da tensão, onde existem as agressões verbais, as crises de ciúmes, muitas das vezes escondidas por comportamentos tendenciosos, mas que vamos justificar como excesso de carinho ou algo do gênero, mas é um indicativo de alguém que seja narcisista, de alguém que seja manipulador e de alguém que seja um potencial agressor. As ameaças, o abuso emocional, o controle, não é, de que a mulher passa a viver constantemente com medo de contrariar o parceiro, porque tem crises de humor muito repentinas, está sempre muito irritado, num estado de irritabilidade que acaba por, muitas das vezes, assustar a própria vítima. E a segunda fase é a fase da explosão da violência, quando existem agressões físicas ou sexuais graves, e quando existe descontrole e a destruição. Ali, efetivamente, já há o culminar da violência. Ali a vítima é maltratada, ali a vítima é abusada e ali a vítima tem plena consciência de que, de facto, tudo o que ela receava que pudesse viver, ela começa a viver. E depois disso, há então a terceira fase, que é a fase da lua de mel, que vem o arrependimento, que vem as juras de amor, as promessas de que a agressão nunca mais se vai repetir, e é normal muitas vítimas perguntarem-me assim, doutora, será que ele vai mudar? Doutora, alguma coisa que fazer para que ele mude? Será que o erro está em mim? O que é que eu posso fazer? Eu não estou a agir bem. E é este o comportamento nocivo que o agressor transmite para a vítima. Por isso é que ela precisa de afastar-se. E também, As- Cintia, e também, doutora Cintia, eu acho que essas três fases é um momento muito importante para a pessoa reconhecer que ela está passando por esse momento, porque às vezes é difícil dela reconhecer que ela está presa, né? Ela fica presa Certo, nessas três fases e ela tem dificuldade de reconhecer que ela se encontra nessa fase, né? E pelo que eu estou vendo aqui, certo, há muito mais coisas para falar sobre esse assunto. Você, você, certo. você ainda tem recomendações incríveis para fazer para as nossas ouvintes. Então, eu queria propor de você voltar à nossa mesa redonda para dar as suas recomendações e as suas conclusões para dizer qual é a legislação e quais são os conselhos que você pode dar mais específico para que nós, mulheres, podemos, primeiro, reconhecer que a gente está nessa fase, nesse ciclo, e depois o que a gente pode fazer para evitar entrar nesse ciclo, né? Que eu acho que também, isso também é muito importante. Podemos deixar Certo. para Podemos deixar, Bárbara, tá a certo. mesa? Que bom. Então, Vamos, vou vamos para a agradecer a mesa. você por enquanto, mas a mesa já está quase chegando. Vamos continuar. E, gente, as perguntas que vocês quiserem fazer para assim, já vi que está cheio de perguntas para você aqui. Ela vai voltar e vai responder para vocês na mesa redonda. A gente aguarda você mais tarde, Cíntia. Muito obrigada, Tá bom. doutora Cíntia. Nada, nada, nada. Não, que é Vamos, isso, a Cíntia está perfeita. que bom. E vamos soltar a musiquinha para a gente se preparar Vamos. para a nossa última palestrante do dia. Vamos soltar a musiquinha. Vamos ver se a gente consegue primeiro pedir para a equipe técnica
Vamos Cíntia, tirar tem os que parar de dar- slides, vamos tirar o slide da Cíntia primeiro, e a gente pode ter espaço agora para soltar a música. Você escolheu essa música, Eu vi Cíntia? que tenho perguntas ali. Eu vou responder essas perguntas na mesa redonda, Bad sabe? man looking good in the yard. Bad man drip to the car. Spot cars parked on the right spot.